Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, seja ela aí em forma escrita ou virtual, e abrisse no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. Efésios é o Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Você vai encontrar aí o livro de Efésios, que é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja na cidade de Éfeso. Daí o nome Efésios. E no capítulo 6, no verso 12, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus e gostaria que você prestasse atenção. Nessa noite, eu tenho uma pergunta e eu gostaria de dar uma resposta. E a pergunta é: sua luta é contra quem? Preste atenção. A sua luta é contra quem? Antes de lermos esse texto, eu queria que você falasse com a pessoa do seu lado contra quem é a sua luta. Contra quem que é? Fale. Sua luta é contra quem? Pode falar aí, fala para o lado, fala para o outro. Pode perguntar também para a pessoa do lado. A sua luta é contra quem? Pode perguntar, pergunte aí. E responda, porque não é só para perguntar, é para responder. Amém. Quando eu leio Efésios capítulo 6, verso 12, parece que eu já respondo a pergunta. Mas vamos ler e vamos pensar nessa pergunta. Sua luta é contra quem? Efésios 6, 12 nos diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece que a gente já respondeu, mas às vezes a resposta não parece ser tão óbvia. Eu quero ler de novo e queria que você prestasse atenção no que a Bíblia diz acerca da nossa luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quando nós falamos carne e sangue, nós estamos falando de seres humanos. Nós somos feitos de carne e sangue, não é verdade? Então aqui está literalmente falando que a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados. Bom, mas esses principados não são de carne e sangue. Entenderam como? O que vai ser falado aqui não se relaciona a seres humanos. Então a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, preste atenção, nos lugares celestiais. Vamos orar antes de nós continuarmos e vamos então pensar no que esse texto nos diz. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de uma realidade que precisamos de compreender. Muitos de nós, às vezes até sabemos, mas nos esquecemos da realidade espiritual que é esta luta. Que nós possamos sair aqui nesta noite, ó Deus, com a compreensão exata, ou pelo menos com a compreensão, ó Deus, suficiente, para que nós possamos entrar ou continuar nesta luta, ó Deus, da maneira correta e contra as pessoas certas, e que possamos, ó Deus, ver a vitória do Senhor em nossa vida, porque o Senhor, como o Senhor disse, nós somos mais que vencedores. Por meio de Jesus, sim, mas nós somos mais que vencedores em Cristo, e nós queremos realmente vencer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, nós estamos então falando agora de uma luta que é uma batalha que está inserida numa guerra. Nós sabemos que a guerra é constituída de batalhas, não é? Todas as guerras têm várias batalhas. Se você for estudar a história das guerras, você vai ver que existem batalhas que foram travadas no meio de uma guerra. Até o momento que normalmente tem uma batalha que historicamente se torna a batalha final. Nós já sabemos que Deus estabeleceu duas batalhas finais para acabar com essa guerra que nós estamos vivendo. Uma batalha está no livro de Apocalipse
e é chamada de a batalha que se realizará no vale do Megido, ou como em hebraico diz, Armagedon, ou Armagedon. Nós sabemos que esta batalha irá acontecer de fato, e quando ela acontecer, a Bíblia fala que vai ser estabelecido um período de paz sobre a terra, em que Jesus vai, de fato, enfrentar todo esse sistema maligno que está nos governos do mundo. Preste atenção. Deus está olhando o que está acontecendo na terra. Deus está olhando o que está acontecendo nos governos. E preste mais uma vez atenção. Deus vai estabelecer juízo sobre cada pessoa. Cada governante e cada pessoa que utiliza do seu poderio econômico, ou seja o que for o seu poderio, ele terá que prestar contas a Deus por tudo que ele fez, assim como você. Você sabia disso, né? E sem dúvida, muitas pessoas olham para a terra e veem as fomes ali na África, veem tudo que está acontecendo ali no Oriente Médio, toda a maldade dos imigrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo e chegar na Europa. Nós poderíamos falar sobre os incêndios que acontecem aqui em Portugal. Nós poderíamos falar sobre toda a violência das ditaduras, como da Coreia do Norte ou da Venezuela. Nós poderíamos falar da maldade do capitalismo selvagem que acontece nos Estados Unidos e alguns outros países poderosos. Nós poderíamos falar de todas essas maldades que têm feito pessoas sofrerem, e muitas pessoas olham e falam: e Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? E pessoas começam a querer culpar Deus da maldade nossa. Pessoas viram e falam: por que Deus não entra na terra, intervém e faz alguma coisa? Deus, Ele assim o quis, porque Ele é soberano, e o que Ele quer é o melhor. Nós temos que acreditar nisso, porque a questão de acreditar que o que Deus faz é o melhor, é uma questão de ter fé, amém? Porque você pode falar: mas eu não concordo com Deus, eu não concordo que Deus faça assim, pois isso é a sua opinião pequena, dentro do seu contexto, que você nem entende o que acontece em todo o universo, e o que acontece em toda a história, e em todas as pessoas da terra. Deus vê todas as pessoas, Deus vê todos os contextos, Deus vê a história do início ao fim. Deus é soberano, não discuta com Deus, acredite que Ele é bom, e que o que Ele faz é o melhor para nós, e é um fato que na sua soberania, Deus decidiu dar ao homem o direito de decidir o seu próprio caminho. Deus decidiu que o homem pode escolher se quer a Deus ou não. Deus nos respeita de tal forma, mesmo tendo o poder de impedir isso. Deus nos respeita de tal maneira que até permite que nós escolhemos ir para o inferno. Se nós quisermos negar a Deus, não seguir a salvação toda que Ele deu de graça para nós, para a humanidade, se nós, no nosso orgulho, na nossa soberba, prepotência, acharmos que temos um caminho melhor do que o caminho estabelecido por Ele, que se chama Jesus Cristo, que foi o próprio Deus que veio do céu e se fez um de nós, e talvez você possa virar para mim e falar: eu não acredito nisso. Não seja tolo. Você não acredita baseado em quê? Qual é os seus fundamentos lógicos? Porque é muito óbvio que Jesus Cristo veio a essa terra. E a questão de acreditar que Ele é Deus ou não é fé. Mas Ele deu todas as provas de que Ele é Deus. Ele deu provas do seu amor. Eu quero dizer uma coisa a vocês: Deus é tão bondoso que Ele permite você fazer o que você quiser. Quem está fazendo essa confusão na terra não é Deus, somos nós. Nós somos os culpados. Não vamos culpar a Deus da nossa culpa. São os governos nossos que fazem isso.
São os nossos irmãos, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva e de Noé. Todos nós estamos juntos nesse problema. Mas eu quero dizer para vocês que no meio disso tudo, Deus está olhando e dando oportunidades para cada um de nós. No meio de toda essa confusão, Deus está presente, dando uma oportunidade para você. Eu tive a oportunidade, conforme a igreja já sabe, de estar lá no meio da Amazônia com pessoas que não tinham muitas oportunidades. Mas eu via lá Deus amando essas pessoas. Você sabe que também eu estive em África, em Angola especificamente, estive em 92, quando ainda estava em guerra, depois estive em 2010, depois 2012, quando eu fiquei um pouco mais de tempo lá. Eu vi muita maldade, mas eu via pessoas que não tinham nada sorrindo, porque tinham encontrado com Deus. Sabe, Deus, no meio do lugar mais pobre, no meio da tristeza maior, Ele ainda chega lá e demonstra o seu amor. E a fé vence essas lutas todas as dificuldades. Eu quero então dizer para vocês que a nossa luta não é contra carne e sangue. E que nós teremos aflições sim, porque a Bíblia fala em Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Em 1 Pedro 5:9 diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos do mundo. Por favor, não pense, só eu que estou sofrendo, todos sofrem dificuldades. Sabe por quê? Porque nós estamos no meio de uma guerra. Eu queria que nessa noite você saísse desse lugar entendendo que existe uma guerra. Você não está fora dessa guerra, você está dentro dessa guerra. E essa guerra, quando você se torna filho de Deus, você sai de um lado e vai para o outro. Tem pessoas que falam comigo, mas desde que eu encontrei com Jesus, parece que as coisas ficaram mais difíceis, a luta é maior. É óbvio. Aquele a quem você servia já te odeia, e ele é mau. Ele é mau. E ele vai se levantar para te destruir. Porque aquelas pessoas do mundo, preste atenção, elas estão sendo inimigas de Deus. Elas se colocam sendo inimigas de Deus, quando elas servem aquele que não é o Senhor. Mas preste atenção, Deus não é mau. Quando você está do lado do diabo, quando você está do lado do mal, o outro lado que você está negando, está te amando. Está tentando te salvar, está te ajudando, te dando sol quando você não merece, ele dá sol para o justo e para o injusto. Está te atraindo com palavras de amor. Agora, quando você sai do lado do mal e vai para o lado de Deus, o do lado do mal não é bom não, ele vai fazer tudo para te destruir. Mas eu queria falar um pouco então sobre essa guerra espiritual, começando a dizer que esta guerra é espiritual. Nós não estamos falando aqui da guerra dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte ou contra o Iraque, ou assim, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma guerra que houve no passado, qualquer que seja a guerra histórica. Não estou falando isso. Eu estou falando que existe uma guerra que iniciou já há muito tempo atrás, mas não é uma guerra visível, é uma guerra espiritual, mas ela está acontecendo aqui, agora, nesse momento. Nesse momento nós já estamos travando uma guerra espiritual, talvez você não perceba, mas existem aqui espíritos. Falou, pastor, eu estou na igreja, você não está falando de espíritos? É lógico, a Bíblia fala, não sou eu que falo, é a Bíblia que diz acerca de espíritos. Existem espíritos sim, e existem espíritos que estão agora aqui dentro. E eles não vivem dentro desse ambiente físico. Preste atenção, o ambiente físico, ele é um ambiente, vamos dizer assim, menor do que o ambiente eterno.
Nós falamos que o ambiente físico ele é limitado a 3 dimensões, que é a altura, largura e comprimento. Essas 3 dimensões formam aquilo que a gente chama de matéria ou de espaço. E o espaço ele é apenas uma coisa física. Preste atenção, apenas uma coisa física. Deus é quem criou o espaço. Deus é criador da matéria. Assim como Ele é criador do tempo. E nós, no nosso conhecimento, chegamos à conclusão de que também o tempo é um variante ou é uma consequência do espaço unido à velocidade, ou o movimento do espaço produz tempo. E quando nós vemos tudo isso, nós falamos, tudo isso é apenas nosso, natural. Deus está acima disso. E quando Deus está agindo, e quando o mundo espiritual está agindo, eles não estão dentro desse aspecto natural. Eles são espíritos. É diferente. É por isso que aqui pode ter muitos espíritos. Aí você fala, que espíritos são esses, pastor? A Bíblia fala muito claramente que espíritos são esses. Eles se chamam anjos. A Bíblia fala que Deus criou seres chamados anjos. Mas eles foram criados antes de nós. Antes da existência do ser humano, Deus criou seres chamados anjos. Parece que esses anjos, pelo menos a Bíblia assim mostra, eles têm algum tipo de classificação. Então, há alguns anjos que são chamados de querubins, outros são chamados de serafins. Também há anjos que parece que comandam outros anjos que são chamados de arcanjos. Nós temos então, talvez um escalonamento hierárquico de anjos, mas a Bíblia só fala sobre a existência desses seres. A Bíblia não fala mais sobre a criação de nenhum outro ser que não seja os anjos. A Bíblia só fala de anjos e de homens. Fora isso são os animais. Amém? Mas Deus havia criado anjos. E esses anjos, quando foram criados, eles eram totalmente bons. Não havia maldade neles. Mas Deus também, na sua soberania, por algum motivo, permitiu a eles também agir da maneira que eles quisessem. Me parece que Deus não deu autorização a eles de fazer isso, e por isso os que erraram não têm opção de volta. Não é como nós que fomos enganados, porque eles não foram enganados, eles estavam na presença de Deus, conhecendo Deus, vendo no céu todo o poder de Deus, e no entanto, antes da criação nossa, um ser, que a Bíblia fala que era um querubim ungido. Não era, em nenhum momento a Bíblia fala que ele era o maior de todos os anjos, não. Ele era um querubim ungido. Ele tinha, sem dúvida, uma projeção sobre todos os anjos. Mas em algum momento a Bíblia fala em Isaías que ele quis ser igual a Deus. Preste atenção, vamos entender a Bíblia. Não existe essa ideia de que esse querubim ungido quis ser maior do que Deus, porque não existe nada maior do que Deus. Entenderam? É impossível. Ele queria ser igual a Deus. A loucura dominou a mente desse ser e ele quis ser igual a Deus. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que ele é chamado de dragão. Ele arrastou 1/3 das estrelas, e pelo que tudo indica, ele arrastou 1/3 dos anjos. E quando ele arrastou 1/3 desses anjos, eles foram expulsos. E eles ficaram realmente furiosos, porque eles foram colocados em um ambiente espiritual, que era um ambiente espiritual em que Deus não permitia mais a sua alegria, a sua paz. É um ambiente de tormento. Esse mesmo ambiente é o ambiente onde aqueles que morrem e não conhecem Jesus estão. É chamado de Hades, ou lugar de mortos, porque é um lugar de tormento. E me parece que pode até haver também um outro ambiente, que aqui chama de lugares celestiais, mas aqui eu não quero ficar entrando em todos os detalhes. Eu quero apenas que você entenda a história, amém? Mas esse anjo, no Velho Testamento, quando foi falado acerca dele, foi falado que ele era a estrela da manhã. Ele era
Na verdade, uma tradução boa seria o iluminado. Na Vulgata Latina, que foi a primeira tradução oficial da Bíblia, eles traduziram estrela da manhã pela palavra latina Lucifer, que significa o iluminado. Ele gosta de ser chamado de Lúcifer, mas ele não é Lúcifer, ele é o diabo, ele é Satanás, o adversário, o acusador. Porque não existe mais nenhuma iluminação em Lúcifer. Ele foi totalmente retirado dele a iluminação, ele não é mais iluminado, mas ele gosta de dizer que os seus seguidores são iluminados. Nós temos até a tal teoria da conspiração de que existem 13 famílias aqui da Europa até, né? Que são os Illuminati, né? Palavra também do latim que significa que são iluminados. Na verdade, Satanás tenta provar que ele ainda tem poder, que ele é um iluminado. E ele começou tudo isso lá no Éden, quando Deus criou o homem. E preste atenção, aqui nós estamos no ponto. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem diferente dos anjos. Os anjos eram seres espirituais lindos, maravilhosos, e ainda são. Porque muitos ficaram do lado do Senhor. Amém? Pelo menos 2/3 estão ao lado do Senhor. E olha que eles estão ao lado do Criador, que pode criar mais se quiser. Amém? E não sei se ele criou mais, ele pode ter criado muito mais. O fato é que esses seres foram criados lindos, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sem dúvida, quando Lúcifer ou Satanás, agora Satanás, junto com os seus anjos caídos, que a Bíblia chama de demônios, eles viram o homem e eles falaram: era tudo que eu queria. Eu queria ser isso, a imagem e semelhança de Deus. Porque quando Deus colocou o homem na terra, o homem é o Deus sobre a terra. Ele disse: vocês mandam aqui. Vocês são senhores sobre a natureza, aqui sobre essa terra. E ele ficou revoltado com isso. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 e 3, nós encontramos a história quando Satanás veio e incorporou-se numa cobra. E isso não é, preste atenção, isso não é uma parábola, isso não é uma historinha fictícia, isso é uma realidade. Você pode falar assim: pastor, eu não acredito nisso. Então tá certo, nós empatamos, eu acredito. Por quê? Porque você pode não acreditar, mas você não tem base nenhuma para não acreditar. Eu, pelo menos, tenho muita base para acreditar. Por quê? Porque eu tenho um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, dizendo que isso é verdade. Eu tenho um povo que guardou esse livro, que foi o povo judeu, que por acaso, de novo, constituiu uma nação ali na terra deles, e que afirma que é verdade, que os seus pais falaram que é verdade. Eu tenho provas em vários lugares do mundo da realidade da existência, das histórias da Bíblia como o dilúvio. Eu tenho provas, tem livros que contam isso, livros históricos. Nós temos milhares de pessoas, muito mais pessoas que acreditam do que pessoas que não acreditam. Preste atenção, deixe de ser tolo, é mais óbvio, porque até a matemática me mostra isso. Porque se eu sou filho de um, esse é filho de outro, que é filho de outro. E se eu fizer uma reversão, eu só posso chegar em um casal, não em um macaco. Preste atenção, porque nós não fomos evoluídos. Essa mentira de Darwin já foi muito bem clara que é uma teoria tola. Ninguém encontrou o tal duelo perdido. Ninguém encontrou. Nós não viemos do macaco. Isso é uma burrice acadêmica que infelizmente muitos professores ainda impingem sobre os nossos filhos, e nós temos que falar para eles: isso é mentira, isso não é verdade. Tolice de professores que nem sabem o que é ciência, porque a ciência trata de teoria como teoria. Você só fala que é prova quando você tem prova, e ninguém provou a evolução. Na verdade, a evolução é loucura, é bobagem. Nada evolui, tudo vai do perfeito para o imperfeito, é óbvio. Preste atenção, pegue o perfeito e coloque aqui. Daqui a 10.000 anos, o perfeito virará pó, virará imperfeito, não se aperfeiçoa, ele morre.
Porque a verdade é que existe morte na terra, destruição, por causa daquilo que é chamado de pecado. Se você quiser discutir comigo, eu posso discutir com vocês as leis da ciência. Conheço muito bem elas, estudei. Por acaso eu sou doutor na área de ciência de religião. Eu posso discutir com você academicamente se você acha que você tem a razão para dizer isso. Preste atenção. Quando Deus criou o homem, Ele criou Adão e Eva. Esse Satanás veio, incorporou numa serpente, falou com eles e enganou eles. Nós somos enganados. Nossos pais fomos enganados. Nós já nascemos com uma natureza tendente ao pecado. Deus nos deu uma chance de ser salvos, crendo em Jesus Cristo. Amém? Mas essa guerra estava lá no Éden. E o diabo, ele riu-se de Adão e Eva. O diabo fez algo. Ele enganou, ele virou e falou assim: você acredita em Deus? Ele disse isso, mas não é assim. Pode comer, ele disse que se você comer você vai morrer, vai morrer nada. Você vai conhecer igual Deus conhece. É isso que ele faz sempre. Não muda. O diabo é sempre o mesmo. Ele sempre escarnece da humanidade, acusando Deus, dizendo que ele é mentiroso e que ele tem a iluminação e a verdade. Mentira, ele não sabe de nada. Ele chega mesmo a enganar pessoas, a dizer que essa guerra espiritual envolve mortos. Preste atenção, os mortos não podem mais estar entre os vivos. A Bíblia Sagrada diz: uma vez morreu, depois disso o juízo. Não existe reencarnação, isso é uma mentira. A Bíblia, se você fala em reencarnação, você não acredita na Bíblia. Você acredita nas tolices inventadas por alguns, que não é verdade. A Bíblia é muito clara: morreu uma só vez, depois disso o juízo. Amém? E você precisa de entender que quando alguém morre, o seu espírito, conforme Jesus Cristo, que ele fez uma parábola para explicar isso, foi Jesus quem falou isso. Ele fala que quando morre vai para um lugar de mortos para esperar a ressurreição. E ele fala sobre uma história que teria acontecido, pode ser uma parábola, mas pode ser verídica. O fato é que ele demonstra a realidade acerca do mundo espiritual, e ele diz que quando ele estava lá, que quando essa história conta de que um morto estava lá sofrendo porque havia morrido, e havia um outro que era até um mendigo, que se chamava Lázaro, e estava num lugar bom com Deus, ele virou e disse assim para Abraão, que parece que representa a Deus, ele disse: fala com Lázaro para ir falar com os meus irmãos lá vivos. Aí foi muito claro, ele falou assim: olha, eles podem vir aqui, mas ninguém pode ir aqui para lá. Amém? Então, se você acha que tem espíritos de mortos rondando aqui, que os espíritos, eles atuam porque morreu e não pode falar mal do morto, porque o morto atua, se você pensa assim, você está completamente enganado. Mortos não vêm aqui entre os vivos. Amém? Não existe isso. Eu me lembro em Angola, quando a gente convivia com várias pessoas que acreditavam que os mortos, inclusive adoravam, né, tinham respeito aos mortos, como se os mortos pudessem ouvir. Eles não podem. Nós não podemos nos comunicar com eles, e eles não podem comunicar conosco. Aí você fala assim: mas eu fui lá no centro de espiritismo lá, e aí eu pedi para falar com o fulano que havia morrido, e o fulano apareceu e falou comigo. Você foi enganado. Aquilo dali não era o fulano, aquilo era um demônio que estava falando com você, porque ele viveu com esse fulano quando ele estava vivo, e ele sabe imitar a voz dele, sabe imitar a cara dele, e sabe até histórias que ninguém sabe, que ele estava lá dentro do quarto quando ele fazia, ninguém sabia. É um demônio que está enganando as pessoas, porque presta atenção, a Bíblia só fala de homens e anjos. Amém? E entre os anjos existem anjos que estão andando com o Senhor, e esses que negaram a Deus, que se tornaram demônios. Amém? Agora, preste atenção, diante disso tudo que eu estou a falar com vocês.
nós temos que entender que essa luta, ela está acontecendo nesse exato momento. Por exemplo, agora, na sua mente é um campo de batalha. O mundo espiritual atinge a nossa mente. Então agora você começa a ouvir uma voz. Essa voz pode dizer assim: ele está certo, ele está dizendo a verdade. Essa voz pode dizer assim: ih, não é nada verdade. Olha, ele está falando aí da rede de educação do mundo. Ele está achando que é mais do que toda a rede de educação. Não é verdade? Talvez na sua mente pode falar assim: ah, não gosto disso, eu não gosto de falar sobre isso, eu não sinto bem com isso. É uma guerra na sua mente para não ouvir a verdade. É uma guerra para você não perceber com quem você tem que lutar. Sabe por que os casamentos estão sendo destruídos? Porque famílias são destruídas, porque amizades são destruídas, porque a gente começa a lutar com quem a gente não tem que lutar. O inimigo não é uma pessoa feita de carne e sangue. O seu inimigo é outro. Você está no meio de uma guerra espiritual e esses que a Bíblia chama de demônios querem destruir a sua vida e querem te levar para o inferno, querem te enganar e querem principalmente te afastar da verdade que é Jesus Cristo, porque só há um caminho para o céu, não existe outro. Não adianta você levantar, botar uma vela para o morto, isso não vai te ajudar em nada. Não adianta você fazer um patuá, ou então talvez alguma coisa de feitiçaria, isso não vai te ajudar em nada. Isso só vai destruir a sua vida, porque Deus não é controlável pela magia. Deus é Deus, não se pode mover Deus por meio de nada de magia ou de força humana. Ele é Deus, Ele age pelo que Ele quer, pelo que Ele é, e Ele só faz aquilo que Ele diz que vai fazer. Você quer que Deus haja? Então ouça a voz dEle e o obedeça. Aí Ele agirá sim, Ele agirá porque Ele o disse. Não porque eu fiz uma magia de fazer uma penitência de jejum e aí falar: Deus, aí eu fiz essa penitência, agora o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que mandar a bênção para mim. Eu paguei o dízimo e oferta, o Senhor tem que me abençoar. Não existe, Ele é Deus. Quem somos nós para poder chegar para Deus e dizer: o Senhor me obedece? Não, Ele faz o que Ele quer. Mas preste atenção, Ele vai fazer o que Ele disse. Se você obedecer, Ele vai fazer. Porque Ele disse. Porque Ele é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. E se renova a cada manhã. Nós estamos no meio de uma guerra, sim. Preste atenção, acorde. Nós estamos no meio de uma guerra. Uma guerra para tirar você do céu. Uma guerra para fazer que você não acredite em Jesus Cristo. Essa é a guerra que você está vivendo agora. E quando você começa a andar na rua no seu dia a dia e você acha que acabou a guerra, é só aqui nesse lugar que a gente se reúne. Você acha que a guerra não está dentro da sua casa, que não está no seu serviço? Você acha que a guerra não está aí quando você pega o autocarro ou o metro? Está lá o tempo todo. Eles estão o tempo todo olhando e tentando desvirtuar você, afastar você da verdade. O mundo espiritual é verdadeiro, mas você não vai conseguir controlar o mundo espiritual por meio de magia. Você só vai poder entrar no mundo espiritual obedecendo a Deus, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando você entrar nisso, porque nós já estamos envolvidos nessa guerra quando nossos pais pecaram, estou falando de Adão e Eva, estou falando de Noé, nós já estamos envolvidos nisso. Você pode falar: mas eu não tenho nada a ver com isso. Você tem, você é ser humano, amém? Você é ser humano. Você vive essa guerra em todos os momentos da sua vida. Umas pessoas querem enganar e botar a culpa em Deus, como eu disse, ou colocar a culpa em pessoas, ou botar a culpa na igreja, ou botar a culpa no governo, ou botar a culpa em outros. Não, veja, a nossa luta não é contra carne e sangue. Veja, o nosso presidente Marcelo não é o culpado de Portugal ter todas esses incêndios.
Ele pode ter sua parcela de culpa, ou os governantes podem ter sua parcela de culpa de não ter feito alguma coisa, mas a verdade mesmo é que quem por trás está destruindo as pessoas se chama Satanás e demônios. E nós somos aqueles que podemos mudar todas as situações. Eu não sei se você se lembra que estava esses dias com aquele monte de fogo e nós estávamos reunidos e nós oramos e falamos: Senhor, manda chuva para aquela região. E choveu no outro dia. Aí eu parei e falei assim: nós viemos pedir mais chuva, vamos continuar a pedir chuva. Na hora que começou o incêndio, diante lá da televisão, você dobra o joelho e fala: manda chuva, Senhor, manda chuva, Senhor, porque somos nós que podemos mudar todas as coisas. É a igreja que pode mudar a terra, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Eu sempre gosto de falar isso. Tem pessoas que acham assim: se eu orar, buscar e clamar, Deus vai me dar um carro novo, Deus vai me dar uma casa nova, Deus vai sarar minha vida, Deus vai fazer isso. Não! A Bíblia fala: vai sarar a terra, não é você, não é a terra. Você ora para sarar a terra, você ora para ajudar outros, e aí Deus te ajuda. É consequência, dai que você vos há dado. Você ora pelos outros, você se preocupa pelos outros, você dá a sua vida pelos outros, porque ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para os outros. Nós não estamos aqui, seja você um português que nasceu aqui nessa terra, ou mesmo um estrangeiro que tenha nascido nessa terra, ou você que é um imigrante que chegou aqui nessa terra, não me importa aqui, você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus te chamou para ajudar pessoas, Deus te chamou para ser parte nesta guerra, para ajudar a humanidade a ir para o lado de Deus. E nós vamos fazer isso como? Deixando de pecar, deixando de viver para nós mesmos e obedecendo a Jesus Cristo. Amém? Nós estamos nessa guerra, preste atenção, ela está aqui agora, o mundo espiritual está aqui, anjos estão aqui, demônios também estão aqui para tentar destruir a sua vida. Agora alguém vira e fala assim: nossa, mas então, quem é que vai ganhar? Será que é Deus? Ou será que é o diabo? Eu gosto sempre de brincar e falar sobre isso, né? Porque é tão ridículo esse pensamento. Achar que Deus luta com o diabo. Deus não luta com o diabo. Quem é o diabo para lutar contra Deus? Deus é chamado pela Bíblia o Todo-Poderoso, não é quase todo-poderoso, não. Ele é todo. A Bíblia fala que o diabo, para fazer alguma coisa, ele vai no céu e fala: Senhor, por favor, o Senhor permite? Ô Senhor, o Senhor permite, Senhor, posso nem olhar para o Senhor permite? Vocês estão entendendo? Quem é Ele para olhar para o Todo-Poderoso? Ele que se humilhe, porque Ele é o Todo-Poderoso. Você acha que se o diabo vai juntar todos os demônios e chegar lá no céu e falar assim: agora vamos arrebentar o céu, vamos acabar com Deus? Vamos acrescentar nisso. Eu gosto de acrescentar. Essa história vocês já ouviram mais de uma vez, mas deixa eu ajudar aqui, contar a historinha de novo. Vai lá o diabo, né, no céu com todos os demônios, e aí para ele pedir um pouquinho mais de ajuda, ele chama os outros anjos e fala: vocês caem tudo aí na fé e vêm me ajudar. E os anjos caem na fé e vão ajudar o diabo. Aí ele chama todos os homens que não gostam de Deus e fala: agora vocês também vão me ajudar. Aí ele chama a igreja, caiu na fé, toda a igreja caiu na fé, todo mundo agora está indo contra Deus, todo mundo. Aí para dar ajudinha também chama os elefantes, os girafas, os animais, todo mundo no céu, todo mundo parado perante o Todo-Poderoso sentado no trono, todo mundo: agora nós vamos acabar com você. O Todo-Poderoso sentado no trono faz: desapareceu todo mundo. Vocês não estão entendendo? Ele é todo poderoso. Ninguém pode enfrentar o Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. É Deus. Deus não luta contra o diabo. Quem luta contra o diabo é a igreja. A igreja que se levanta em favor daqueles que estão perdidos e luta contra as trevas, luta contra o mal,
porque ainda também existem muitas coisas em nós que precisam de ser retiradas. Mas nós lutamos contra o mal, nós lutamos contra as trevas para ajudar pessoas a ir para o céu. Esse é o objetivo nosso na terra. Senão nós já iríamos para o céu de uma vez. Para que ficar aqui na terra? Muito melhor ir para o céu. Mas nós estamos aqui mais alguns anos porque ainda existem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. E a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Diz o Senhor conversando consigo mesmo. Preste atenção. Deus não precisa de nós para adorá-lo. Ele não tem essa necessidade. Porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que é Pai, Filho e Espírito Santo? Deus adora e é adorado por si mesmo. Deus ama e é amado por si mesmo. Tudo que Ele necessita está em si mesmo. Ele não precisa de nós, mas Ele nos dá a chance de participar dessa maravilha de comunhão que é a divindade. Ele nos dá a chance de fazer parte da família dele, nos adotando como filhos. Por quê? Porque os homens não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é o que diz irmão. Somos feitos filhos de Deus, somos adotados como filhos de Deus. Então nós estamos diante de uma guerra. Essa guerra, eu acho que eu falei um pouco sobre ela. Eu quero dizer que Jesus veio aqui na terra e não foi para nos culpar de nada, porque nós já somos condenados. Jesus veio para nos salvar. Mas agora, só para a gente continuar, eu queria perguntar a você: a sua luta é contra quem? Dá para responder? Mas vamos falar na prática. Contra quem você luta? O seu chefe no trabalho? Ah, mas ele não pode fazer isso, ela não pode fazer isso. Contra quem que você está lutando? O seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus amigos? Contra a igreja? Contra o pastor? Contra quem que você está lutando? Às vezes você está lutando contra você mesmo. Tem gente que luta contra si mesmo. A Bíblia diz que nós temos que amar os outros como a gente ama nós mesmos. A gente tem que se amar, meu irmão. A gente tem que gostar de nós mesmos. Mas tem gente que luta contra si mesmo. Outros lutam contra os irmãos. E às vezes as pessoas não percebem a luta. Essa semana foram tantas lutas que começaram a acontecer. No sábado à noite, a luz teve um problema, nós perdemos a luz. Aí nós ficamos, no sábado não, na sexta noite. No sábado, que era o último dia para arrumar isso daqui, nós ficamos até 2 horas da tarde sem água, sem luz. Não podíamos fazer nada. Porque aconteceu uma coisa ali. O que aconteceu? Luta espiritual. Não, pastor, é porque o cano de água furaram lá e deu errado, a luz, é porque aconteceu um outro negócio ali. Né? Não, pastor, não é assim. É assim. Existe uma luta espiritual. Você está lá no seu serviço e as coisas não dão certo, pare e comece a olhar para o mundo espiritual e comece a orar. Você vai ver Deus agindo, Deus colocando as coisas no lugar. Comece a ordenar que os demônios saiam de perto. Amém? Aquele tormento que começa a falar assim: desiste. Você já viu isso? Desiste. Ele não ama você, ela não ama você, ele te odeia. Aí falando. Você não sabe que os demônios ficam falando na mente da gente? Porque preste atenção, Deus não fala assim. Você tem que entender como Deus fala. Se não é Deus, só pode ser quem? O outro lado. Porque Deus fala assim. Deus fala para te salvar. Deus fala para te alegrar. Deus fala para te trazer paz. Deus fala para poder te trazer esperança. Amém? Quando Deus fala, Deus traz esperança, alegria, paz, amor, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. É isso que Deus traz quando Ele fala. Mas quando você começa a ficar confuso e aquela voz vem para você, não gosta dele, não gosta. É uma coisa ilógica você falar que não gosta de alguém. Não existe isso. Não existe isso. O cristão gosta de todo mundo, ama todo mundo. Jesus disse: amai o vosso inimigo e orai pelo que nos persegue. Eu não gosto de fulano. Que é isso?
Isso não está entre nós, isso não faz parte da igreja. A igreja ama todo mundo. A igreja dá chance para todos, a igreja recebe todos. Eles vêm aqui de tatuagem, de roupa estranha, a gente recebe eles do mesmo jeito. Ele chega com o cabelo todo cortadinho, ou com o cabelo todo grande, com barba ou sem barba. Ele chega do jeito que quiser, a gente recebe ele, porque nós somos a igreja. O corpo de Cristo na terra. Amém? A batalha está aí. Constantemente você tem que se levantar e entender contra quem você luta. Entenda. Vocês já viram que a maior parte das brigas acontece por coisas todas? Todos já sabem disso. Quando você vai conversar com uma pessoa e fala assim, tem pessoas, por exemplo, que querem sair da igreja. E elas falam assim, eu vou sair da igreja. Quase falta falar assim, eu vou sair da igreja, eu vou sair da igreja. Aí fala assim, por que você vai sair da igreja? Não sei. Não, eu vou sair da igreja por causa disso, por causa daquilo outro, daquilo outro. Mas peraí. Você só pode sair da igreja por um motivo. Porque Deus falou com você, só por isso, mais nada. Se você não gostou, se o pastor é bom, se o pastor não importa. Importa que você faz o que Deus te manda, só isso. Mas o diabo sabe das nossas bobagens, fraquezas, né? E aí ele faz acontecer de uma pessoa falar na hora que não pode falar, não é? Na hora que você está chateado, ele toca na pessoa que está desapercebido e fala, vai lá. E fala isso. Aí você está chateado, com a raiva do mundo e tudo, chega alguém e fala assim, não, esse seu sapato hoje. Tá vendo? Agora eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero saber mais de nada. Eu vou sair. Porque ele disse que o seu sapato não tá bom. Só por isso. É aquele negócio. Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Isso não é lógico, isso é absurdo, isso é infantil. Mas sabe por que se torna tão forte? Porque, convenhamos, quando acontece, todo mundo sabe disso. É muito lógico. Vocês concordam? Quando acontece, só você sabe como que é forte aquela prova para você fazer o que você não deve fazer. Sabe por quê? Porque você está no meio de uma guerra. E existe alguém falando no seu ouvido que você não deve ouvir. Ele usa até pessoas para vir e falar mais ainda. E às vezes ele vira e fala assim, telefona para fulano de tal. A última pessoa que você deveria falar. Porque ela não vai trazer nada de bom para você, ela só vai te destruir. Ouça o conselho de fulano. Conselho que não tem nada a ver com a Bíblia. Preste atenção. Nós estamos no meio de uma luta. Amém? Você precisa de entender isso e precisa de se levantar. Mas não se levante mais contra carne e sangue. O que é carne e sangue? Pessoas. Levante contra quem? Demônios. Amém? Levante-se, você verá a vitória do Senhor. Não lute contra o seu chefe, não lute contra a vontade de Deus. Não lute contra pessoas. Amém? Lute contra quem é o verdadeiro inimigo seu. Quem viu aquele filme, O Quarto de Guerra? Várias pessoas, né? Mas quem não viu, veja. Recomendo. Porque ali mostra claramente o que é a luta do diabo. E a pessoa enganada, brigando, né? O homem brigando com a mulher lá. Não, você não gosta de mim? Você gosta de mim? Você não gosta de mim? Não, é negócio. E você do lado de fora olhando e falando assim, ah lá os demônios pulando e rindo. E os dois nem percebendo. Marionete na mão do diabo. Você devia parar e falar assim, não, diabo, não quero mais te ouvir. Não, em nome de Jesus, eu não aceito isso. Amém? Quando vier aquela rejeição, falou com todo mundo, mas não falou comigo. Sabe esses negócios assim? Você fala, não, o meu Deus nunca esqueceu de mim. Ele pode ter até esquecido, porque é ser humano. Erra, esquece. Mas o meu Deus jamais esqueceu de mim.
E também tem uma coisa, às vezes ele errou, ele nem percebeu, não é? O ser humano é assim, gente. O ser humano é cheio de coisas erradas. A gente às vezes não percebe o que está acontecendo. Vamos amar as pessoas. Dá mais uma chance. Amém? Dá mais uma chance para essa pessoa que às vezes não fez algo de errado com você e comece a orar por ela. Você quer amar uma pessoa que você não consegue amar? Acho que está a chave. Comece a orar por essa pessoa. Na hora que você começar a orar por essa pessoa e falar, Deus abençoe. Mas Deus, o pastor, o senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo. O senhor não está entendendo. Eu vou dizer para vocês que eu oro pelas pessoas que fizeram as coisas mais malignas contra a minha vida. E amo essas pessoas profundamente. Houve uma época, quando as coisas aconteceram, alguns de vocês sabem de algumas das coisas, em que eu queria realmente bater nessas pessoas. Queria bater mesmo. Eu não sou muito disso, mas eu falei, agora eu vou. Eu me lembro até de um pastor que falou assim, nossa, se fosse comigo eu matava. Eu olhei para ele e falei, pastor, mas eu sou crente, eu não mato. Mas até que eu pensei assim, será que se eu matasse? Esses negócios passam na cabeça, não? Ou será que só sou eu? Hein? Só eu. Mas aí de repente aquela luz do céu entra na cabeça e fala, ô, para com isso. Você não tá pensando bem, para, vem aqui, vem conversar comigo, vamos conversar. O pai chama, a gente vai começar a conversar com o pai e fala, mas o Deus, ele fez isso, ele fez aquilo. Você quer? Calma. Ele fez isso. Tá, então agora ama ele. Eu amar ele. Como? Peraí, eu vou te ajudar. Deixa eu te ajudar. Aí ele derrama amor no coração. Acontece milagre, você não sabe explicar. Eu me lembro naquela época que eu passei por todas as coisas que eu passei, que estava tão difícil de perdoar. Eu me lembro, eu estava no Amazonas e já havia passado muito, e eu pensei até que já tinha perdoado tudo. Sabe quando a gente pensa que perdoa, mas no fundinho, quando você vai falar, tem aquele... Eu estava andando num dos nossos barquinhos, né, Lívia? Ali no Rio Manacapuru, de noite, na escuridão da noite, talvez vocês não sabem como é que é andar de noite no escuro de barco, né? E correndo, numa lancha, é só assim, só fé, é porque eles já conhecem o rio, vão... E aí eu falei assim, olha, não vou ficar olhando porque, né, assim, sei lá, deitei e fiquei olhando para o céu, né, no meio da floresta, olhando para o céu. Aí Deus aproximou de mim lá no barco, ali no meio da floresta amazônica, né? Ele falou, Mar, perdoa fulano. Eu já perdoei, Senhor, eu já perdoei. Eu falei, não, você não perdoou, não, perdoa. É mesmo, Senhor? É. Escreve para ele. Ah, não. Aí é demais. Eu não preciso de ouvir, né? Eu não vou escrever nada, não. Escreve. Eu me lembro que eu cheguei lá na minha vila, né, que a gente morava, eu e Lídia, de Jacarezinho, né? E nosso computador ainda tinha luz, porque só tinha 2 horas por noite de luz. Então, o computador ainda tinha uma bateria, fui lá e eu escrevi a cartinha. Ainda bem que demorou 1 mês para passar a carta, né? Porque não tinha internet, tive que esperar ainda o outro mês para poder pegar o barco e ir para a cidade e colocar na internet, né? Deu tempo de eu pensar muito na carta. Mas eu passei. A resposta foi, não acredito no seu arrependimento. Olha que beleza, né? Eu arrependi, a pessoa ainda responde para mim, eu não acredito no seu arrependimento. Mas está na mão do Senhor. Eu só fiz o que Ele me mandou fazer. Ah, eu não devia ter feito isso. Eu não devia, eu fiz. Amém? Preste atenção no que eu estou dizendo. Você está no meio de uma guerra. E a única maneira de você vencer essa guerra é você viver como Jesus viveu na terra. Ame pessoas. Seja paciente. Seja santo. Não minta. Seja honesto. Se reúna como igreja.
Amém? Seja cristão. Aí você vai vencer. Agora, se você quiser viver como o mundo, meu irmão, você está perdido. Você mais ainda, a igreja pior ainda. Nós estamos do lado contrário. Se você tenta viver como eles vivem, você vai ser destruído. Eu não quero que você seja destruído. Eu gostaria que você ouvisse a palavra desse pastor. Amém? E que você começasse a lutar com quem você tem que lutar. Contra quem que nós lutamos? Contra os demônios, os verdadeiros inimigos. Não as pessoas. As pessoas nós amamos. Mesmo que eles façam mal para a gente, nós amamos do mesmo jeito. Porque Jesus disse, amai vosso inimigo e orai pelo que vos persegue. E se alguém te bater numa face, você vira a outra. E se ele te mandar andar 1 milha, anda 2 com ele. Nós estamos falando de quem quer mal para a gente. E Jesus mandou. Porque amar aqueles que te amam é muito fácil. Você tem que amar aqueles que não te amam. Aqueles que querem fazer mal para você também. Você tem que amar. Amém? Isso é o Evangelho. Isso é seguir Jesus. E você vai experimentar vitória na sua vida. Aí você vai ter prosperidade. Vamos falar, depois de falar com o pastor Marco, não falo prosperidade, né? Eu falo prosperidade. Você vai ter prosperidade, você vai ter um carro novo, você pode ter uma casa nova, você pode ter tudo isso. E pode pedir, é bênção de Deus. Mas só tem um detalhe, se você pedir, usa para Deus, porque senão ele vai te dar porque só para você não. Ele dá para você usar para a glória dele. E se Deus te deu um carro novinho, usa ele para a glória de Deus. Amém? Deus vai te dar outro, mais novo dele. De repente ele dá um segundo só para você acabar com o segundo e ficar com o primeiro a partir. Deus é muito bom, porque Deus é bom em todo o tempo. Ou como diz lá na África, né, Lília? Deus é bom em todo o tempo. Amém. Em todo o tempo Deus é bom. Amém. Vamos orar. Eu queria ter a oportunidade de chamar aqui o louvor e ter a oportunidade de fazer um apelo. Na verdade, 2. Mas eu queria que você pensasse agora em tudo que eu falei. Eu sei que falei várias coisas aqui. Eu hoje até não fui muito, vamos dizer assim, não segui, né, a sequência homilética que eu normalmente gosto de seguir. Hoje eu me deixei ir no meu veio pentecostal, né, porque eu tenho um veio bem pentecostal, assim, sabe? Em que não segue aquela sequência homilética dos 3 pontinhos, né, sabe aquela coisa? Mas eu sei que Deus falou no seu coração de alguma maneira. Eu sei que Deus falou com você. E eu sei de pessoas aqui que foram muito incomodadas, especialmente quando eu comecei a falar acerca da tolice que é a evolução, o ateísmo e essas bobagens todas. Você foi muito tocado, você ficou assim, opa, tá falando comigo. É com você mesmo. Mas Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. Porque Deus te ama. Enquanto a gente ouve esse louvor, eu queria que você falasse com Deus e você pensasse, porque eu quero dar uma oportunidade para algumas pessoas aqui, que você intercedesse também por essas pessoas. E menos de mim, e menos de mim, de ti.
e menos de mim. E menos de e